Amém. Eu e o pastor Leandro, está aqui, nós estudamos em São Leopoldo, na Faculdade de Teologia. Na época era a única faculdade reconhecida na SLB. Hoje nós temos outros centros de formação em São Bento do Sul e Curitiba. E no curso de teologia nós tínhamos cadeiras de teologia sistemática. E na teologia sistemática a gente estuda sobre doutrinas da fé cristã. A gente estuda sobre temas centrais da fé cristã. E um dos temas era pneumatologia. Pneumatologia não é estudo de pneus, tá? Né, Leandro? Mas sim, é o estudo sobre a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia estuda a doutrina do Espírito Santo. E o meu professor, na época, ele disse o seguinte, aquela frase para mim foi bastante intrigante, ele disse assim: o Espírito Santo é um ilustríssimo desconhecido. A gente falou, como assim? O Espírito Santo é um ilustríssimo desconhecido. Em nossas comunidades, em nossas igrejas, principalmente porque somos uma igreja mais tradicional, histórica, a pessoa do Espírito Santo ela é pouco falada. E a gente fala normalmente em dia de Pentecoste, quando a gente lembra a descida do Espírito Santo. Mas poucas vezes, com pouca frequência, nós conversamos sobre isso. É como uma corrente elétrica que traz essa energia. O Espírito Santo é um vento, apenas como um vento, uma força. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, essa compreensão de Trindade, de Deus único em três pessoas, isso é uma construção do cristianismo. Isso foi construído no Novo Testamento. Essa ideia, essa compreensão de que Deus se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Isso é peculiar da fé cristã. Não existe outra religião que tenha essa fé como nós temos no Deus Trinitário. Isso foi construído até o ano 380, quando de fato essa doutrina foi aceita de forma plena. Mas veja, o Espírito Santo, por que ele é um ilustríssimo desconhecido? Porque muitas vezes nós fazemos essa confusão. Algumas pessoas acham que o Espírito Santo é aquele ser que faz só grandes coisas, né? As pessoas se acham cheias do Espírito, então elas começam a ter manifestações grandes, grandiosas. E tem igrejas e movimentos que vão nessa direção. Mas, se a gente olhar com atenção na revelação das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo ele age muito mais no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa prática. Os dons são dados pelo Espírito Santo. O fruto do Espírito do nosso caráter, é ele que trabalha o nosso caráter. É o Espírito que nos dá entendimento, é o Espírito Santo que nos convence dos pecados. Quando a gente confessa os pecados e a gente de fato se arrepende, isso é obra do Espírito Santo. Quando não há arrependimento, nós não estamos deixando o Espírito Santo agir em nós. É o Espírito Santo que nos aproxima de Jesus e nos faz confessá-lo como Senhor. A Sagrada Escritura diz que não há como a gente confessar Jesus como o Senhor e Salvador se não for obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele age em nós, através de nós. E a Bíblia também diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ele faz morada em nós. Você é um templo do Espírito Santo, eu sou um templo do Espírito Santo. Significa que agora, o templo não é esse lugar. O templo tem pernas, tem mãos, tem cérebro, tem vida. O templo é você. Deus habita em você. Quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, ele foi derramado para que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade desse relacionamento pessoal com Deus. Ele torna Deus próximo. Então a obra do Espírito Santo, meus queridos, é uma obra tremenda. Eu só estou aqui, nós só estamos aqui porque o Espírito Santo nos mantém. Não é por la tradição, não é porque tem um horário, um dia marcado. É porque o Espírito nos traz.
O Espírito nos move. E a igreja é viva pelo poder do Espírito Santo. E quando o Espírito não age na igreja, a igreja morre. Tem igrejas que morrem. Tem igrejas que perdem a vitalidade. Tem igrejas que perdem a sua força. Porque elas colocam as tradições acima da ação do Espírito Santo. E se agarram nas tradições e não deixam o Espírito agir. Por isso, o Espírito precisa, ele sempre de novo trazer novidade, ele nos impulsiona, ele mexe conosco, ele nos estabiliza. E às vezes nós temos medo disso, né? Porque o Espírito desestabiliza muitas vezes. O Espírito faz a gente sair do nosso conforto, do banco, e nos impulsiona para a vida, para a vida. Hoje eu quero trazer um texto de Paulo, que nos fala também sobre a ação do Espírito. Afinal, em Romanos 8, quando nós o vimos ali, a gente percebeu de que há dois estilos de vida. Um estilo que se deixa ser levado pelo Espírito e outro estilo que são os seus instintos, sua natureza natural, natureza humana que deixa correr e viva-se assim. Paulo, lá em capítulo 5, Efésios, nos diz o seguinte, Efésios 5,15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Olha só, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Vejam, aqui está a vocação. Nós precisamos entender por que estamos aqui, para que fomos chamados, para que existimos. Aí Paulo continua: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito. Há uma outra tradução que eu acho que é uma tradução bem mais coerente com o original, que diz: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Como a ação de que quem nos enche é o Espírito, não somos nós que produzimos isso, é Ele que nos enche. Então deixem-se encher pelo Espírito. Anime uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cante de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. E aqui Paulo está expressando também essa compreensão da Trindade. Ele diz: agradeço sempre todas as coisas a Deus o Pai. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Movido por quem? Pelo Espírito Santo. Ou seja, quando Deus age em nós, Ele não age apenas uma parte dele, é o todo dele. Mas a compreensão dessa ação do Deus conosco, do Deus presente, é esse Deus Espírito Santo. Esse Deus que nos dá entendimento de perceber, prestar atenção na nossa vida. Por isso Paulo diz: olha, não sejam como os ignorantes, não sejam como aqueles que não sabem, não sejam como aqueles que, como disse, vivem naturalmente, sejam sábios. Procurem viver a vida espiritual, conheçam, busquem, se esforcem, porque o Espírito Santo quer encher vocês. Paulo está dizendo que o Espírito Santo quer nos preencher, e para isso, a gente precisa de uma ação, se esvaziar. Quando um copo está cheio de água, você não consegue enchê-lo de suco de laranja se você não esvaziá-lo. Você precisa esvaziá-lo para colocar um novo líquido. Nós não conseguimos ser cheios
do Espírito Santo, deixar nos preencher, se nós estivermos cheios. Cheios de quê? E Paulo vai dizer no capítulo 4, cheios de cólera, de ira, de confusões, de imoralidade, de orgulho, de egoísmo. Se nós nos mantermos cheios disso, o Espírito Santo não tem espaço para encher a nossa vida. Porque estamos tão cheios de nós, estamos tão cheios dessa natureza humana, que Ele não tem lugar para nos humanizar de acordo com a vontade de Deus. Por isso tem um movimento também de esvaziamento. E é interessante, se você perceber, a ação de Deus é um Deus que se esvazia. Lá em Filipenses nos fala isso, Deus deixou a sua glória, Ele deixou os céus, deixou a sua grandiosidade e se torna um de nós, se torna homem, se torna ser humano. Isso é esvaziamento. Esse ser humano, esse homem chamado Jesus Cristo, se esvazia e se torna servo. E servo se esvazia e vai até a morte, morte de cruz. Se esvaziou completamente, se esvaziou para se entregar. Mas isso não é um bom estímulo para nós, né? Nós não queremos nos esvaziar, na verdade nós queremos ascender, nós queremos ser os maiores, nós queremos sentar nos primeiros lugares, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos mandar, nós queremos sempre estar nas melhores posições. E Jesus disse isso para os seus discípulos: se você quer ser o maior, seja o menor. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Mas nós não gostamos disso, eu não gosto, você não gosta, porque nós queremos os melhores lugares. Nós estamos cheios de nós, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa vaidade. E o Espírito não encontra espaço. Mas ele encontra espaço quando nós nos esvaziamos, quando nós entendemos e procuramos entender a vontade de Deus e nos colocar a serviço desse Deus. Por isso ele também usa aqui uma comparação, ele diz, olha, não se embriaguem. A questão, ele não está dizendo para você não possa tomar sua cerveja, seu vinho, mas não se embriague, não viva em embriaguez. Por quê? Porque a embriaguez dá uma falsa ilusão, uma falsa ideia. A embriaguez acha que você está abafando, e na verdade você está subtraindo. Na embriaguez você fala coisas que você não falaria se tivesse num momento mais consciente. Mas depois você se arrepende. O que vem depois da embriaguez? Vem depressão, vem tristeza, vem brigas, vem confusões, vem separações. A embriaguez subtrai. Ela tira o melhor de nós. Por isso Paulo diz, não se embriague. Não vive embriagados. Não deixe que a bebida controle vocês, mas sim o Espírito. Porque o Espírito é que traz alegria, o Espírito potencializa as tuas forças, o Espírito traz para você o melhor, o Espírito Santo de Deus faz com que você seja uma pessoa melhor. Potencializa a tua capacidade mental, espiritual, física, as tuas emoções, o Espírito Santo faz essa obra. As pessoas estão querendo buscar preencher um vazio, que conforme Santo Agostinho diz que é do tamanho de Deus, na bebida, no sucesso, no dinheiro, e querem se embriagar com essas coisas. Só que essas coisas, meus queridos, não trazem a verdadeira vida. Elas iludem, elas enganam, trazem muito sofrimento. Paulo está dizendo, há um outro jeito de viver, um jeito mais preenchido, mais profundo, que vai te tornar um ser humano mais humanizado. E aí ele traz também que, com isso, há umas mudanças, a partir desse encher-se do Espírito, desse Espírito que vai nos enchendo. Ele diz, olha, falem entre vocês, animem-se entre vocês, com salmos, hinos e canções espirituais. Aí alguém vai dizer, pastor, então você quer que a gente fique dizendo versículo bíblico toda hora? A gente fica cantando salmo toda hora, com todo mundo, todo momento? Não, isso é chato. Não quero que uma pessoa fique toda hora dizendo versículo bíblico também.
Porque às vezes as pessoas têm Deus na boca, no vocabulário, mas não tem na consciência, não tem na ética, não tem no coração. Hoje nós vivemos uma época em falar sobre Deus é fácil, se fala muito sobre Deus. É Deus para cá, Deus para lá. É uma barbaridade de nome de Deus em vão para qualquer coisa, se justifica Deus para qualquer coisa. E olha a nossa realidade. A violência crescendo. As pessoas vivendo como se elas fossem devorar umas às outras. Eu lembro que no passado não se falava tanto sobre Deus como se fala hoje, de uma forma tão popular. Não tinha tanta igreja como tem hoje. Em qualquer esquina você tem igreja. Só nessa rua aqui tem 4, 5 igrejas. As pessoas eram mais éticas, mais honestas. Porque Deus não tem a ver apenas de a gente pronunciar o nome dele, mas tem a ver com a vida. O quanto a gente traz esse Deus para a nossa vida. O quanto a gente traz esse Deus para as nossas relações. E aqui Paulo está falando sobre relações, porque linguagem, a forma da gente falar, conecta, a forma da gente se comunicar, a gente produz relações saudáveis ou relações tóxicas. A linguagem pode produzir relações saudáveis ou tóxicas. Nós estamos fazendo um curso, né, Kátia? Que está nos ajudando, Robson, né, Rose, né, de tentar se comunicar de uma forma mais possível, empática possível. Tem um autor, que ele também é teólogo, Rubem Alves, que ele disse o seguinte, que os padres, os sacerdotes, os pastores, quando fossem realizar uma bênção matrimonial, na hora do voto, eles não deveriam apenas dizer assim, você aceita o fulano, a fulana, promete amá-lo, amá-la, honrá-la na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe, que essa é a fórmula que a gente normalmente usa. Ele disse assim, além disso, o oficiante deveria dizer o seguinte, vocês estão dispostos a conversar por muito tempo? Vocês estão dispostos a conversar por muito tempo? Sim, porque relacionamento que não há diálogo está falido. Um relacionamento onde os mais próximos, os mais íntimos não se conversam, está falido. E não é só conversar, só falar, é compreender. Eu estou disposto a ouvir? Eu estou disposto a compreender? Porque não é só uma questão de falar. É uma questão do que a gente fala, como a gente compreende, como a gente escuta. A linguagem gera relacionamentos bons, saudáveis ou não. Como é que é a nossa linguagem? As nossas palavras geram alegria no outro? As nossas palavras geram leveza no outro? As nossas palavras geram no outro a potencialidade do outro ser o melhor? Ou nossas palavras são sempre para colocar o outro para baixo, para derrubar o outro, para destruir o outro? Ou a nossa linguagem, ela causa cansaço, irritação? O Espírito Santo se manifesta em nós e uma das formas da gente perceber se estamos ou não cheios do Espírito é a forma como nós falamos. É a nossa linguagem. Jesus já disse, a boca fala do que está cheio o coração. A segunda coisa que Paulo diz aqui, além da linguagem, é que as pessoas que se deixam ser cheias do Espírito Santo são pessoas gratas. Sim, porque a gratidão, ela nos faz reconhecer Deus na nossa vida. E a gente expressa isso também porque tem essa consciência da presença de Deus em tudo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Vocês já viram o judeu usando aquele chapeuzinho aqui na cabeça? Aquilo chama-se kippá. Os clérigos católicos também usam, eles chamam de solidel. Mas os judeus usam no dia a dia. E você sabe por que eles usam? Uma das coisas, tem uma explicação, é que aquele kippá que está aqui é para sempre lembrá-los que Deus está presente
em toda circunstância, que a mão do Senhor acompanha. Ou seja, eles estão em casa, eles estão no trabalho, estão em todos os lugares, estão sempre lembrando, Deus está presente. A mão do Senhor está sobre mim. É a consciência da presença de Deus. É a consciência de que Deus não está só nessa hora de culto. É a consciência de que Deus está na nossa vida, e por isso faz toda a diferença como eu vivo a minha vida diante de Deus e diante das pessoas. E uma das atitudes é gratidão, ser grato, porque a gratidão nos liberta, a gratidão nos torna generosos, a gratidão nos faz perceber um quadro muito maior da nossa vida. A gente não só foca num problema, numa situação, a gente vê o quadro maior. Tem gente que só faz da vida um quadro bem pequenininho, só vê problemas, só vê dificuldades, só murmura, só reclama. Olha, amplie esse quadro, veja a vida maior. Tem coisas nesse teu quadro que você não está percebendo que é graça de Deus, é bênção de Deus. Olhos gratos nos faz enxergar um quadro maior na nossa vida. Pessoas ingratas, elas tendem a diminuir a sua visão, o seu foco. Elas enxergam míope, pequeno, elas não observam. Pessoas gratas ampliam a visão. E a terceira coisa, e concluindo, que o Espírito Santo gera em nós é uma sujeição. Uma sujeição. Uma sujeição mútua. Também falar sobre sujeição em nossos dias é complicado, porque cada um quer ser dono e dona de si mesmo, né? Cada um quer mandar no seu nariz. Mas quando Paulo fala em sujeição, ele não está dizendo de uma forma hierárquica, um manda e o outro obedece. O que Paulo está dizendo é sujeite-se mutuamente. Mutualidade, compartilhe mutuamente. O Espírito que enche a sua vida, enche também a vida do outro. Escute o outro, valorize o outro. O Espírito também está agindo através da outra pessoa, não só através de mim, não só através de você. Por isso essa sujeição mútua, essa sujeição de caminhar juntos, de aprender com o outro, de praticar essa caminhada onde às vezes eu me calo, às vezes eu dou um pé atrás em favor do outro, porque o outro tem algo a dizer, a fazer, a falar, que vai me ajudar, que vai me abençoar. Sujeição é algo que nós precisamos aprender uns com os outros. E veja, essa ação do Espírito Santo não é só na minha vida pessoal, também na vida comunitária. A igreja, ela é obra do Espírito Santo, por isso a igreja precisa ter uma linguagem amorosa. A igreja precisa ter uma linguagem espiritual, a igreja precisa ter uma linguagem que comunique para a realidade e para a vida, não uma espiritosfera. Nós não queremos ficar discutindo o sexo dos anjos, mas nós queremos que a nossa linguagem abrace, inclua as pessoas, ame as pessoas nas suas realidades, às vezes realidades difíceis, doloridas, de sofrimento, de perdas, de pobreza, de miséria, mas uma linguagem que seja a linguagem de Deus para a vida dessas pessoas. Uma igreja que é grata, que agradece, que vê a presença de Deus. E uma igreja onde as pessoas aprendem a se sujeitar. Onde nós estamos aqui como corpo, não cada um por si, não cada um dono de si, mas como corpo. E como corpo, nós queremos andar juntos. Que o Espírito Santo nos preencha. Que o Espírito Santo nos dê entendimento. Que o Espírito Santo enche o nosso coração e enche essa igreja com muito poder. Amém.